filho, por que choras? Acaso não sabes, Senhora? Sou eu, o Judas traidor, aquele que com um beijo entregou o nosso Senhor. Deixa-me sofrer as dores, pois mereço a escuridão. Não há quem me abençoe, me perdoe ou me faça uma oração. Meu filho, sei que sofres, sei também que te preocupas. Posso que escutas. Venho apenas falar-te. Confia em Deus, que é teu Pai. O Pai jamais condena um filho a eterna pena. Venho como toda mãe resgatar um filho amado. Sofre então com paciência, não está desamparado. Quem és tu que assim me falas? Sabes tão pouco de mim. És bendita e radiante amor. Não sabes presença divina, o teu fardo e da minha sina. Aquele homem de luz, fui eu que levei a cruz. Eu conheço a tua história, vim aqui pra te dizer. Fui eu que Mary Lemos, quem é? Essa irmã, a nora da Sandra. Meu nome? venho trazer-te Iniciar o vídeo. conforto e consolação. Levanta, aceita e Basta clicar no vídeo de todos. Aqui. Aqui tem que clicar nos três pontinhos. de Jesus. Esse não está fechando. Sou Maria. Vem, dá-me tua Não mão. está aparecendo essa coisa. Vamos recomeçar. Deixa eu Sou pessoal. amante de Jesus. Sou Maria. Aqui está entrando ainda, está testando. Sandrinha, pode abrir a sala? Está sem som, Sandra. Vamos fazer a prece primeiro ou vamos fazer a leitura? Pode fazer a prece. Então, tá bom. Vamos unir, então, os nossos pensamentos, queridos amigos, irmãos.
envolvendo o nosso querido Afonso Soares e a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Jesus amado, amados mentores, comprometidos com o amor, com o bem, para toda a humanidade. Aqui estão, temos a certeza, em nome de Deus, nosso Pai. Queremos agradecer esta hora que passaremos juntos, lembrando este exemplo de vida, de espírito valente, amoroso, de Ivone do Amaral Pereira. Onde quer que ela se encontre, Senhor, que ela possa receber as vibrações de alegria de nossos corações, por tudo que ela representa, para que nós continuemos a nos melhorar, a nos enfrentar em nossas dificuldades. Ampara, portanto, Jesus, este trabalho, que inspire, Senhor, o nosso amigo Afonso Soares, e que em teu nome possamos iniciar esta conversa à luz do teu Evangelho com Dona Ivone. Graças a Deus. Foi selecionada a página Esperança, que é o que move todos nós, não é? Do livro Vinha de Luz, o capítulo Esperança, meus irmãos. Está em Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, quando Paulo diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E Emmanuel diz assim para nós: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. À noite, espera o dia, a flor, o fruto, o verme, o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e, por isto mesmo, a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Graças a Deus. Vamos agora passar a palavra para o nosso Afonso Soares, e obrigada, primeiramente, pelo seu carinho, pelo seu tempo,
você possa ser abençoado, Afonso. Muito obrigado, Sandra. Que bela mensagem esta de Emmanuel. Aliás, todas são belas, mas essa tem um tom especial, né, que fala diretamente a nós, né, que estamos sempre nessas condições ainda, né? E Deus não perde a esperança em nós, Jesus confia em nós, nos confia tarefas em nome dele, não é? Eu me lembro que uma vez tive a audácia de escrever a doutor Bezerra de Menezes através de Dona Ivone. Pedi a ela para mostrar a carta e ele se dignou mesmo de responder. Entre outras coisas, eu falava justamente isso, né? Havia uma discrepância, uma dissonância enorme entre o que estava à minha frente, entre os trabalhos que já eu estava assumindo e o meu interior. Então, aqui, isso leva a gente, às vezes, a um pouco assim, de desânimo, né? E escrevi para ele nesse sentido, e ele, entre outras coisas, ele disse, eu advirto você a que não se subestime. E aí emitiu uma frase bonita, que até hoje eu guardo. Lembre-se de que no seu seio corre a seiva de virtudes imortais e que o erro faz parte da evolução. Então, isso foi assim um tônico, né, para mim, para não me deixar cair mais uma vez. Então, essa mensagem de Emmanuel é muito significativa, muito interessante, muito importante. Então, comecemos, amigos, a nossa conversa, né? Sempre agradecido, né, a vocês, a disponibilização do tempo, da tela, né? Estão me ouvindo? Eu não tenho certeza. Estamos te ouvindo, vou pedir à Ana que feche o som dela, por favor. Fechou, Ana? Tá, tudo bem. Pode. Pois bem, então é isso, agradecer essa oportunidade, a disponibilização da tela, não é? Do áudio, de tudo isso, para que a gente possa conversar. Sempre com uma advertência, né? Quando falamos de Dona Ivone, que ela deixou escrito praticamente tudo sobre ela, né? De modo que nunca vamos trazer nenhuma novidade. O que eu trago são lembranças de coisas assim muito pessoais que certamente a maioria não está registrada, né? Mas que para mim tiveram um valor enorme, tem valor ainda, e eu acho que não deve ser coisa guardada exclusivamente para mim. Então, E também outra coisa, eu tenho aqui agora um receio de que, nessa segunda oportunidade, né, a gente repetiu o já dito. Eu não registrei o que falei na vez passada, mas, de qualquer maneira, eu me consolo com o fato de que repetir qualquer coisa em torno de Dona Ivone Pereira, lição, declaração, né, algum feito mediúnico, nunca é demais. Então, eu fico um pouco mais tranquilo com relação a isso. Bem, o que temos, que material nós temos? Né? Temos material de natureza mediúnica, fatos mediúnicos acontecidos com ela, também algumas atitudes dela, algumas declarações dela. Isso foi o meu acervo, né? Muito pessoal, em função do contato com ela. Alguns fatos, então, são devidos à expansão das faculdades mediúnicas de Ivone Pereira, que eram, assim, excepcionais, né? Quase que raiando com as do Chico. E isso tudo ficou guardado na minha memória. Então, eu começo por um fato muito interessante, que sempre me toca, porque eu desde criança, eu adoro esse compositor, que também era muito amigo de Dona Ivone, que teve laços profundos com ela, né, em vidas passadas. E eu me lembro do seguinte, ela falava que Chopin queria, entre outras coisas, né, ensinar música a ela. Ensinar música, e ela ficou muito entusiasmada, né, mas logo foi cortado, e o Charles disse que não haveria possibilidade, por causa das responsabilidades dela, urgentes, né, nas tarefas que lhe iam ser confiadas, principalmente pelo fato de que, por essas tarefas, ela ia encontrar o caminho da própria
redenção. Então, isso é muito interessante também. O Chopin quis, mas Charles, com a sua autoridade, né, não permitiu. Até mesmo ensinar música, ele queria, imagina, receber aulas de um Frédéric Chopin, aulas de música, né? E também não foi possível. Ela conta também que houve um período em que muitas pessoas, principalmente de São Paulo, foram a ela por causa dessa intimidade com o Chopin e queriam saber muitas coisas, evocar coisas. Eram grandes leitoras, né, estudiosas da própria vida dele, e ele respondeu que tudo isso ficou no passado, que não convinha mais evocar isso, e ele não tinha nenhum interesse em evocar tudo aquilo que passou. Agora ele estava pensando apenas na própria redenção, nos trabalhos que, nas esferas em que ele habitava, iria receber. E, segundo Dona Ivone, uma delas seria até a mediunidade de cura. E a música também não seria esquecida, porque ele não conspurcou a arte no exercício da arte, né, como pianista e compositor. A mesma coisa em relação ao Esperanto. Ela também queria, ela tentou, pelo Esperanto, ela se encontrou com o grande amor da vida espiritual dela, longa, né? Que se comunicou com ela em Esperanto na última existência, mas também não teve possibilidade, porque não poderia, né, arcar com tanto trabalho na vida dela. E o Charles dizia, olha, isso é para quem adquiriu algum mérito para isso. Por enquanto, você vai ter que adquirir pelo trabalho, pela sua redenção. E o tempo que você dispõe será todo ele utilizado nas tarefas doutrinárias, nas tarefas de consolação, como médium, como escritora, como expositora nos campos da doutrina. Hoje eu vou ficar limitado a esses fatos, né, que a memória me apresenta. Um outro fato muito interessante de natureza mediúnica e que interessa, eu acredito... A Mariana conseguiu, Felipe. Aos nossos... que interessa muito a nossa prática na doutrina, tanto a prática mesmo mediúnica quanto a prática doutrinária, são 2 casos em torno de uma personagem. Essa personagem ele era diretor da Federação Espírita Brasileira, um grande diretor, trabalhador, né? A vida inteira ele dedicou à casa de Ismael. E ele em casa, ele tinha muitos filhos. Em casa, a mulher vivia sempre adoentada, né? Sempre assim, com manifestações de ordem psíquica, de ordem psicológica, né? Era uma criatura permanentemente doente. E o nosso amigo, nosso irmão, diretor da federação, levou alguns anos pedindo o socorro espiritual às casas espíritas, né? Aos trabalhos, aquelas reuniões de socorro espiritual. E, invariavelmente, as respostas eram assim, essa é influência espiritual, são espíritos que agem em torno dela, por isso que deixam ela assim, ela precisa desenvolver mediunidade, ela precisa frequentar, enfim, tudo em torno de manifestações espirituais que seriam a causa dos seus desequilíbrios, desajustes, né, psíquicos, no comportamento. Por isso, a vida desse nosso irmão no lar é uma vida bastante aflitiva. Não havia sossego, não havia paz, né? Até que esse nosso irmão resolveu procurar Dona Ivone. Pediu e logo a resposta veio exatamente do Dr. Bezerra de Menezes. E ele declarou, não há nada de origem espiritual. Nossa irmã simplesmente é enferma da mente, tem problemas de natureza psiquiátrica. O que ela precisa é tratamento. Tratamento, envolvimento, medicamentos, eventualmente, mesmo se for necessário, uma internação. E o Dr. Bezerra, então, fez essa intervenção. O nosso amigo partiu logo para cumprir, né, as orientações e tudo acabou.
Isso é muito significativo, como que uma advertência suave de que nós não podemos estar condicionando tudo à intervenção de espíritos. Nem tudo que a gente vê e que nos choca, né, ou que dá aparência de influência espiritual, não é. A medicina está aí, os médicos estão aí, e o doutor Bezerra, naquele momento, endossou mesmo as práticas, tanto as práticas adquiridas, né, na universidade, na faculdade, como médico, e também endossou a aplicação dos remédios e não se esqueceu da própria internação. Isso, às vezes, choca, né? As pessoas não querem cuidar disso, e se somos espíritas, às vezes podemos tender para uma espécie assim, de um fanatismo, né? De tudo, a tudo atribuir causas de natureza espiritual. Então, a mulher do nosso amigo ficou bem, a casa dele ficou bem, e não era nada do que se pensava, e durante anos ele andou consultando aí reuniões e médiuns. Ele também tinha uma filha que estava sofrendo de uma influência obsessora, aí sim era mesmo, isso confirmado por Dona Ivone lá na Federação, na Avenida Passo, uma sessão que se fez ali privada com ela, e era um suicida que se aproximava dela e fazia cobranças porque ele sofreu muito por ela, foi desprezado por ela em existência passada e agora estava se aproximando com intenções mesmo, quase que de vingança, não é? de desforra, não é? De reação ao que ele sofreu. Foi socorrido lá, ele e ela, o obsessor e ela também foi socorrido. Ela melhorou muito. E, nesse momento, eu me lembro, o doutor Bezerra também chamou a atenção do pai, que estava lá, que era esse diretor, dizendo assim, olha, você não esqueça, meu irmão, de exercer a sua autoridade paterna. Olha que o nosso amigo não falou nada das dificuldades que também tinha com a filha dentro de casa. Então, a filha parece que se excedia também, talvez por influência obsessiva e também por modo de proceder, né? Que devia ser corrigido. Então, o doutor Bezerra chamou a atenção dele também sobre isso. Quer dizer, trabalhos, fatos mediúnicos bastante interessantes, de grande importância, que a gente deve levar em conta nas nossas atividades, né? Uma outra vez, procurou também um espírita, um trabalhador, né? Fazia exposições, era casado, mas, infelizmente, ele não vigiou e se deixou resvalar para relacionamentos extraconjugais, a ponto de a vida na casa dele também estar periclitando, né? Por causa da conduta. Mas ele se lembrou, talvez por influência de um protetor espiritual, e foi procurar a Dona Ivone. E a comunicação do espírito também, Bezerra de Menezes, foi de que se afastasse imediatamente do trabalho, que não fizesse nada antes de procurar e conseguir domar os seus impulsos, né? De se corrigir, que aquilo não era uma atitude própria de alguém que falava em nome do Cristo, em nome da doutrina espírita, numa tribuna. Ele, felizmente, ele levou a sério tudo isso, acabou, e talvez fosse, quem sabe, né, também alguma influência que sofreu, né? Tinha talvez também essa inclinação, né, ainda não vencida. Enfim, tudo isso aconteceu e também se torna uma grande lição para todos nós, né? Nós, mesmo às vezes na atividade doutrinária, na atividade mediúnica, estamos sujeitos a isso. E se temos dentro de nós ainda tendências a serem vencidas, é preciso muito cuidado. Felizmente, ele resolveu procurar a Dona Ivone e, através dela, veio uma orientação segura, vigorosa, né? Enérgica. Bezerra de Menezes mandou, saia, afaste-se imediatamente. Não está em condições de fazer esse trabalho.
e depois ele se recompôs, né, se reequilibrou e voltou, muito agradecido a Dona Ivone. Um terceiro caso, meus irmãos e minhas irmãs, foi de um amigo dessa pessoa que queria ser socorrida. Não foi ele que foi procurar a Dona Ivone, foi um amigo dele, foi procurá-la, relatou a ela tudo o que estava acontecendo com esse amigo, também estava com práticas, condutas totalmente aberrantes da doutrina dos espíritos, ele era espírita. E durante alguns dias, quase 2 semanas, Dona Ivone punha lá o nome dele naquelas reuniões dela, né? Íntimas, no seu quarto, trabalhando com os guias à noite, né? Mas nada vinha. Afinal, nos últimos dias, ou no último dia, né, dessas consultas, ela teve a certeza do que estava acontecendo e passou para o amigo daquela criatura que estava com a conduta aberrante da doutrina. Os guias nada diriam. Os guias sabiam, ouviram as evocações, ouviram os pedidos de Dona Ivone escrevia e pedia, nada vinha. Então, os guias disseram que estavam certos de que ele não ia mudar, mesmo com orientação. Então, o que eles resolveram foi isso: não vamos nos manifestar para não aumentar a responsabilidade dele, porque seria uma enorme responsabilidade ele receber uma orientação dessa fonte, dessa natureza, e continuar. Os guias sabiam que ele não ia se afastar, né, dessa prática. Outro fato também bastante sugestivo, né, meus irmãos? Ligado a livre-arbítrio, ligado ao código de ética dos espíritos que nos dirigem, que aconselham, né, que trabalham em favor da nossa reelevação, do nosso reerguimento. Um outro amigo era dentista. Eu quero mostrar aqui a respeito do fato de que os espíritas, para certos problemas, eles não se manifestam mesmo, né? Se nós temos alguns problemas materiais, isso é assunto nosso, que nós temos que resolver com o nosso livre-arbítrio, com os nossos conhecimentos, com a ajuda de amigos e que a gente tenha na vida, né? Mas certos assuntos os espíritos eles não se miscuem mesmo. Mas, nesse caso desse meu amigo, ele insistiu tanto que Dona Ivone, então, disse: olha, tá, eu vou submeter. Mas a responsabilidade é sua. Os espíritos não agem assim. O problema dele é que, durante a infância, a juventude, o pai era assim muito absorvente, não deixava que ele fizesse quase nada. Tudo que ele tinha que fazer, lá ia o pai junto, né? Ele se acomodou a isso, o pai também gostava de ter essa super proteção, e o nosso amigo ele cresceu assim completamente sem capacidade de se decidir. E ele estava para adquirir um apartamento e estava com pavor de ir no escritório da criatura que estava fazendo esse negócio, e o pai lá foi com ele. Mas ele não aceitou as condições, estava hesitando, então resolveu pedir à Dona Ivone que ela submetesse ao Dr. Bezerra de Menezes se ele devia ou não comprar. Ora, os espíritos não vão fazer isso, não fazem isso. Mas eu não sei o que pôde acontecer lá do outro lado, parece que o Dr. Bezerra se condoeu, né, da situação dele, e lá veio a resposta, mas uma resposta ultra lacônica. E foi assim, mais ou menos, os termos não são esses, que a memória já eu não consigo recuperar, mas os termos foram assim, mais ou menos. Diante da indecisão em negócios, ouça a voz da prudência. Só isso. Não violaram o seu próprio código de ética, né? Porque isso é um conselho geral para todos nós, né? A gente vai fazer qualquer coisa, tenha prudência, né? Pense, ore, peça inspiração, que os espíritos vão ajudar. Mas o Dr. Bezerra, então, teve compaixão dele, teve pena, né? Ele sofria muito por causa disso. Agora,
Um outro fato também interessante que eu guardei, eu trabalhava no centro do Rio de Janeiro, era na direção-geral do Banco do Brasil. E tinha lá um chefe muito calmo, muito manso, muito bom mesmo. E um dia, ele sabendo daquela minha condição, que às vezes eu levava uns livros para dar uma lidazinha ali, no intervalo, e eu falava também muito de Dona Ivone. E ele, então, me pediu para submeter a ela o pedido dele a respeito da filha. Ele estava muito preocupado, ele sofria muito por causa da filha, e eu passei para ela. Também levou um tempo, né, para responder. E, afinal, a Dona Ivone falou assim, falou para mim e eu passei para ele. Os espíritos também silenciaram. Nada responderam, talvez, quem sabe, pelo mesmo motivo daquele outro amigo, né? Mas houve um detalhe muito interessante, que vale a pena a gente destacar, porque se trata de sensações, de impressões assim, muito particulares do médium diante de um fato qualquer, diante de um fato mediúnico, diante de uma comunicação. A Dona Ivone me disse, olha, eu quando botava o nome da menina lá, o que vinha dentro de mim era uma espécie assim de asco, algo que repugnava. Então, eu acredito que talvez tenha sido por isso. Alguma coisa grave acontecia com a menina, o comportamento, o que for, e aquilo era tão forte que os espíritos sabiam, né, do que se tratava, e a Dona Ivone, com essas particularidades da mediunidade, ela captava isso e sentia, então, tinha então esse sentimento de asco, de repulsa, né, diante do que poderia acontecer. Não me passou nada sobre a conduta dela, nem sei se ela mediunicamente teve noção, acredito que sim. Então, é outro fato também bastante interessante. Mais um, meus amigos. Eu estou com medo de ser cansativo para vocês, mas estou reunindo aqui esses fatos que eu consegui guardar e queria mesmo passar para vocês. Um outro episódio desse, né, mostrava que os guias queriam mostrar a ela, reforçar a ideia, porque ela sempre teve isso, né, a doutrina ensina isso, mas os guias, principalmente o pai da última encarnação, que era o Charles, né, queria enfatizar nela o respeito que nós devemos ter a todas as religiões, às práticas das diferentes religiões que existem no mundo, aos que a professam, aos que têm autoridades dentro desses movimentos religiosos, sacerdotes, enfim, prelados, pastores. Então, o Charles, certa vez, durante o sono, né, sono físico, ele a transportou para um lugar assim muito calmo, muito silencioso, uma vibração de paz, de tranquilidade, e lá estava, e lá ele com ela ficaram, e ela percebeu que era um templo. Era um templo e as vibrações muito boas. E perguntou mentalmente ao Charles o que era aquilo. Ele disse, isso aqui é uma mesquita islâmica. Nós estamos aqui para que você aprenda também a comungar com o alto através de diferentes canais, como são as diferentes religiões, todas dignas de respeito, todas dignas de veneração. E se excessos existem em algumas delas, excessos às vezes até graves, não é por culpa das ideias, mas é por culpa realmente das inclinações humanas ainda bastante atrasadas. Então, numa mesquita islâmica, você encontra um ambiente desse, que é o ambiente que deve reinar em todo lugar em que se procura venerar o Criador. No caso ali seria Alá, né? Um outro nome de Deus. E também, certa vez, ela estava doente, e tinha um amigo muito extremoso, né, com ela,
protegia ela, e ele pertencia a uma agremiação espírita no Rio de Janeiro, acho que espiritualista, né? E acho que a maioria dos espíritas conhece. O nome mesmo é Templo Espírita Tupiara. Inicialmente era exclusivamente da Umbanda, mas depois, por aproximação de diretores com diretores da FEB, havia intercâmbio, se visitavam, alguns oradores, expositores da Federação, na Avenida Passo, também iam lá fazer palestras, eram acolhidos com muita dignidade, com muito apreço. E o Tupiara, pouco a pouco, também foi assimilando alguma coisa das práticas da doutrina espírita. Muito visitado. Eu próprio fui tratado lá 2 vezes, né? Com grande êxito, né? Atendeu a minha necessidade, porque os espíritos atuam, né? Onde o bem é praticado. E foi justamente isso que aconteceu lá. Dona Ivone, então, foi lá, com o amigo, num dia de sessão. As sessões lá nesse templo são assim, sessões com 300, 400 pessoas, um auditório, um espaço muito grande, né? Muitos médiuns, né? Muitos trabalhadores. E ela entrando lá, a primeira coisa que ela viu foi Bezerra de Menezes lá. Estava lá ele. E na mente dela, como ali era um templo espiritualista, não era propriamente espírita, né? Ela, então, emitiu aquele pensamento, e Bezerra logo captou, né? E o pensamento dela foi assim: ué, o senhor aqui? Como que estranhando, né? E o doutor Bezerra respondeu-lhe também mentalmente: olha, minha filha, nós estamos onde a caridade é praticada. Isso também é de grande valia para todos nós. Onde o amor, a caridade, esses sentimentos e lições deixados pelo Cristo são praticados, ali estão os grandes espíritos, os espíritos benfeitores. A literatura, por exemplo, do Divaldo Franco, num certo período, abordou muito isso, né? Abordou muito isso. E valeu muito a pena, né? Porque isso vai acabando nos círculos de adeptos, justamente com esse sentimento muito nocivo à religião, que é justamente o sectarismo, né? O fanatismo, que prejudicam, né? Afastam as pessoas. Eu me lembro, Dona Ivone chegou uma vez a falar justamente isso. Mas, meu filho, infelizmente, o que mais divide hoje entre nós no mundo é a religião. Não devia ser, né? Não devia ser, mas é esse sentimento, assim, do orgulho, da vaidade, né? Do egoísmo, do achar que nós somos os melhores e que os outros têm que aprender conosco, quando não é assim, né? O livro Voltei é um livro, eu acredito que é um livro que foi escrito para os espíritas, né? Para nós, mais para nós do que propriamente para o público em geral. O livro Voltei, do irmão Jacó, que todos sabem hoje que é o Frederico Figner, que foi um grande empresário no Rio de Janeiro antigo e que foi também diretor da federação. Nesse livro, o irmão Jacó, o Figner, mostra uma região espiritual onde existe um templo, né? um espaço em que, em diversos nichos desse espaço, né? Na parede, há representações, símbolos das diversas religiões. E ali, espíritos pertencentes a essas diferentes religiões, mas que tiveram uma conduta em harmonia com o bem, com a caridade, com o amor, pouco importando a denominação deles, se reúnem nesses espaços e oram. E isso é outra lição também que convém a gente refletir sobre ela, para que justamente o germe, né, do sectarismo não nos contamine e a gente passe a nutrir sentimentos inconvenientes, né, completamente distantes da grandeza, da elevação da doutrina espírita. Ainda sobre esse assunto, meus irmãos,
Notem que eu estou focalizando muito o relacionamento entre nós, espíritas, e outras religiões, outros adeptos, né? A Dona Ivone, certa vez, isso já não foi nos primeiros meses em que eu a conheci, lá por eles idos de 63, 64, por aí. Ela ia viajar, ia para Volta Redonda, porque tinha um irmão lá e a família dele pediu um socorro a Dona Ivone, porque ele estava em condições bastante ruins, tanto fisicamente quanto também espiritualmente. E estava envolvido por um grupo que funcionava lá naquela cidade, Volta Redonda, que era muito ligado à magia. Não era umbanda, né? Era magia, e magia para o erro, para o mal, para a prática de atos completamente distantes do código elevado de ética das religiões. E lá foi Dona Ivone, nos correspondemos a respeito disso, né? E ela, então, nos contou um fato muito interessante. Lá ela encontrou o irmão bem mal, né? Se inteirou da influenciação que havia em torno dele, chegou a agir mesmo por conta própria, e certamente influenciada, guiada e protegida pelos guias, chegou a agir no círculo que influenciava o irmão a tal ponto de levá-lo à perda da saúde mental. Chegou a conversar mesmo com alguns responsáveis e usou de uma energia que era muito própria de Dona Ivone. Ela era muito positiva, personalidade reta, e não desprezava oportunidades que podia usar para acabar com essa situação. E foi deitar de noite, né, depois de trabalhar nesse sentido, e ela ouve, deitada, ela ouve na cabeceira da cama, cabeceira para a cabeça, né? Ela ouve umas batidas, parecia madeira com madeira. E ela olha para trás e vê um espírito com uma estatura bastante assim elevada. E com aquele eu não sei o nome, né, dessa veste dos índios, né, cobrindo aqui o abdômen, a coxa, e com o cocar eu me lembro, e com esse bastão na mão, ele batendo, e ele disse para ela: minha filha, não se preocupe, nós vamos acabar com tudo isso. Era aquele envolvimento, né, do irmão por força da atividade daquele grupo. Nós vamos acabar. E ela, na mente, perguntando assim, quem era ele, né? E ele disse, então, revelando, é um espírito muito conhecido nessas rodas do umbandismo, né? Eu sou o Pena Branca. E aquilo chocou Dona Ivone, né? Balançou-a, né? Mas não a deixou temerosa, nem decepcionada, não. Ficou muito feliz com aquilo, pela proteção que esse espírito estava proporcionando a ela. E, de fato, alguns dias depois, todo aquele grupo se dissolveu, acabou tudo, o irmão ficou realmente livre, mas logo depois ele desencarnou, porque também ele estava com problema de saúde, da própria saúde, né? Não por influência de trabalho nenhum. Então, isso também achei muito interessante a gente saber, para que a gente compreenda, tenha consciência de que o bem não é exclusivo de ninguém. O bem, a prática do bem, o serviço do bem não é exclusivo de nós espíritas. O bem é atividade comum a todos aqueles homens e mulheres de boa vontade, não importando o grupo religioso a que pertença. Eu não sei, meus irmãos, se eu já estou esgotando o tempo. Eu vou continuando. Quando for, me avisem, né? Um outro fato também muito interessante, muito bonito, né? A Dona Ivone, ela costumava orar por muitas pessoas, por personalidades, né? Somente as que estivessem sofrendo. E houve um dia, foi no aniversário de nascimento do compositor Beethoven.
Eu não me lembro, eu sabia qual é, mas agora não me lembro. Então, ela fez uma prece muito sentida por ele, né? Beethoven foi um grande sofredor na vida, né? Apesar da genialidade dele, né? Ele foi um grande sofredor, como Chopin também sofreu muito, né? Imagine almas daquele quilate, almas com uma sensibilidade excepcional para a arte, né? Para o sentimento, viver em épocas como aquelas, né? Que havia muita brutalidade de sentimento, né? Muita atração para as coisas mais materiais, e esses espíritos renascem nessa época, né? Para dar prosseguimento a um trabalho cultural, né? De cultivar uma arte tão bonita como a música, entre outras, né? E ela fez, então, a prece para ele. Beethoven tem a reputação de estar sempre zangado, né? A gente vê gravuras, porque não existem fotos dele, mas pinturas, sempre com aquele senho sobrecarregado, os lábios cerrados, né? Certamente devia ser por força da surdez. Imagine a surdez num compositor daquele nível, né? Ele sofreu muito por isso. E ela, então, fez a prece. Não esperava nada, a não ser emitir um pensamento de admiração, de carinho, né, por ele, porque certamente ela sabia que Beethoven já estava na esfera em onde os compositores se reúnem, os grandes artistas, né? E certamente feliz. Pois, nesse momento, ela tem uma surpresa gratíssima. Durante a prece, aí aparece o rosto e um pouco do busto, né, de Beethoven, e acenando com a cabeça e com um belo de um sorriso, completamente estranho, né, ao que a gente conhece dele, né? E ficou muito feliz com isso. A prece chegou até ele. Outro episódio interessante também de revelação, né? Às vezes eu tenho encontrado pessoas que não aceitam isso, mas é por falta, talvez, de um aprofundamento nos princípios da doutrina. Para Deus não há caídos, há almas em evolução. A queda faz parte mesmo da nossa marcha, né? Por que faz parte? Porque nós temos livre-arbítrio. Se Deus nos deu livre-arbítrio, nos deu liberdade de escolher, de agir como quisermos. Então, as quedas pertencem mesmo, como disse certa vez Bezerra de Menezes a nós, pertence à marcha evolutiva. Então, essa revelação do Charles a respeito do Judas. Judas é uma personalidade, como sabemos, né? Principalmente nesses círculos em que não há essas luzes, esclarecimentos da doutrina espírita. Judas é um espírito muito, assim, não vou dizer execrado, mas não se olha com muita simpatia, né? Os costumes até populares chegaram ao ponto, né, eu acho que hoje isso está acabando, não vejo mais, mas a tal malhação de Judas, né, durante a Semana Santa, né? Então, a revelação que o Charles lhe deu a respeito de Judas é que ele sofreu, isso a gente lê nas revelações dos Espíritos, sofreu, e o ponto culminante dessa trajetória de Judas depois daquela falta que ele cometeu, né, foi que ele atingiu um nível de elevação, um nível superior. E ele seria, então, segundo o Charles, o São Vicente de Paulo, que é justamente um dos símbolos da caridade, né, nos tempos mais próximos a nós, né? São Vicente de Paulo. Isso também. Além desse, também nós temos, não está escrito no livro Ressurreição em Vida, mas a gente sabe, e eu ouvi isso da própria Ivone Pereira, aquele espírito, o personagem do Evangelho de Jesus, que é o Zaqueu, né? Uma personalidade muito simpática, né? Se converteu, era publicano, reparou todas as faltas, principalmente as defraudações, como está escrito, reparou, devolvendo, né? Dando até mais do que havia subtraído, né? Do próximo. Então, esse Zaqueu aparece lá no Ressurreição em Vida, né? Quando Tolstói desencarna, primeiro capítulo, Tolstói desencarna
e fica vagando em regiões suaves do mundo espiritual, até que se deixa atrair por uma reunião de espíritos sentados e no meio alguém falando, ele se aproxima, foi recebido naturalmente, como se pertencesse ao grupo, sem nenhuma cerimônia, formalidade, e lhe foi revelado que aquele espírito era Zaqueu. Estava fazendo palestras, né, no mundo espiritual. E, no mesmo tempo, Dona Ivone recebe essa informação de que Bezerra de Menezes foi Zaqueu. Então, esse espírito veio evoluindo, evoluindo, sempre até chegar a uma encarnação como essa que nós conhecemos, de um espírito da caridade, um espírito cristão verdadeiramente, como foi e continua sendo, obviamente, o doutor Bezerra de Menezes. Outras revelações a gente conhece, porque estão em livro, né? Uma das mais interessantes também, mais bonitas, graças à mediunidade dela, e o Charles sempre é quem intervém nisso, é com relação ao próprio Chopin, né? Frederico Chopin. Ela soube pelo Charles que Chopin havia sido o poeta Ovídio, poeta romano, depois reencarnou como o pintor da Renascença, o Rafael, né? Contemporâneo do Michelangelo, e reencarnou depois como Frederico Chopin, numa lógica perfeitamente doutrinária, espírita, né? Quer dizer, a evolução do espírito também no campo da arte, para chegar. Então, Chopin, dizem os estudiosos, né, é como se escrevesse poesia em música. Poeta da música, ele é conhecido como poeta da música, né? Ovídio era poeta, Rafael era pintor, e também, segundo o Charles, chegar a esse grau de elevação, de gênio, né, da música, é muito elevado, é um mérito muito grande, porque, segundo a revelação dos espíritos, a música seria a expressão mais alta da arte no nosso mundo. Não sei se haverá, em outros mundos, se haverá outras expressões ainda mais elevadas, né? Mas a música realmente é arte em movimento, né? É arte em som, é arte em emoção. Uma música desses gênios, né, nos transporta a estados de alma que nos fazem bem, né, que nos fazem recordar, às vezes, né, até mesmo episódios de vida passada. Eu falo isso, meus irmãos, e agora faço uma revelação sobre minha própria vida. Aos 6 anos de idade, morava lá em Vila Isabel, e meu pai tinha uma grande, na época se chamava vitrola, né, enorme, né, com um picape enorme, pesado, com agulhas que a gente tinha que enfiar e apertar. E os discos eram também discos, como se chamam, uns bolachões, né, enormes, 78 rotações. E uma vez, sem querer, eu descobri que num disco estava tocando, depois eu fui saber, né, era muito criança, mas é uma valsa de Chopin, Opus 64, número 2, uma das mais bonitas, né? Emocionante, comovente. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim, estatelado de ouvir. E até hoje, essa música, essa valsa pequena, simples, mas linda, linda mesmo, me toca. Então, a gente tem essa sensibilidade. A música realmente penetra o nosso ser, nos envolve, nos inunda, não é? E é música terrena, né? Os espíritos dizem lá no livro dos espíritos, a música terrena o que é diante das manifestações musicais nas grandes esferas espirituais. É o que nos aguarda, né, meus irmãos? Que se a gente conseguir construir direitinho essa nossa evolução. Eu estou preocupado com o tempo. Você ainda tem uns minutinhos, tem 8 minutos, Afonso. 8, tem então 8 minutos. Tá bem. Vamos falar. Então, aqui, esse eu me lembro que não falei na vez passada, por isso que eu acrescentei aqui. Eu não sei se conhecem ou conheceram, né, no movimento espírita um grande batalhador,
dedicado à caridade, tinha um programa de rádio, até hoje a voz dele, a prece dele é ouvida na Rádio Rio de Janeiro, que foi o Geraldo de Aquino. Ele era daquela Fundação Paulo de Tarso, né, dedicada ao socorro de crianças, de inválidos, de doentes, fazia campanhas de cadeira de roda, e todos acorriam a ele, porque o Geraldo de Aquino produzia uma atração magnética muito grande e era muito sincero no que fazia, e é muito responsável, né? Então, a obra dele foi até o fim, com um grande êxito, com grandes socorros prestados à pobreza, né? à orfandade aqui no Rio de Janeiro. E Dona Ivone um dia nos disse quem teria sido o Geraldo de Aquino. Interessante, né? Ele, segundo a revelação também do Charles, ele foi o rei Dom João III de Portugal. Esse Dom João III reinou de 1502 até 1560, por aí. E ele, Dom João III, apesar de não ter assim, péssimos sentimentos, maus sentimentos, apesar da época, era uma época muito dura, né? Ele obteve do Papa a permissão para estabelecer o Tribunal de Inquisição em Portugal. A Inquisição, todos conhecem a Inquisição, né? Aquele tribunal fatídico, tribunal inominável, né? Que, em nome do Cristo, da caridade, do amor, da bondade, executava criaturas em fogueiras. Então, o Dom João III queria a Inquisição lá por interesses, né? Nada espirituais. E com isso, ele deixou correr assim, frouxo, né? Deixou correr solta a perseguição aos judeus em Portugal. E nessas levas de judeus perseguidos, executados, né? Queimados, havia muitas crianças. Então, ele, depois de sofrimentos no além-túmulo, de arrependimentos profundos, ele então obtém do alto a permissão para reparação, que é o final, né? A gente aprende no Kardec, naquele Código Penal, que nós cometemos uma falta, aí vem o arrependimento, depois vem a expiação e, finalmente, vem a reparação. Então, o Geraldo de Aquino estava na reparação daquelas grandes faltas cometidas lá no seu reinado como João III. E ele atendia crianças, atendia inválidos, enfim, todo tipo de sofredor era acolhido, protegido pelo Geraldo, que disseminava vastíssimas campanhas do Brasil inteiro. Recebia auxílio de muita gente. Então, vamos parar por aqui, não é, Pepita? Porque eu não vou deixar para uma terceira vez. Olha, Afonso, estamos terminando, mas foi muito, muito bom, está sendo muito bom te ouvir, você partilhar todos esse acervo, né, de experiências, de conhecimento, como você disse que não estão nos lembranças, livros. né? Lembranças E dela. quanto ensinamento nessas vivências, né? Quanta coisa. Isso aqui é o mais importante, né, Pepita? A gente lembrar o ensinamento que vem através dela. Quanta coisa, porque eu acho que os alertas que você deu exatamente para a nossa postura enquanto espírito, que devemos ser, acima de tudo, fraternos, acolhedores, não é? E perceber o bem em todas as partes, em todas as criaturas, né? Que eu acho que é uma coisa que muitas vezes nós espíritas também nos esquecemos, né? Tá? Então, eu acho que foi muito, muito bom. Eu acho que todo mundo, não sei, mas eu gostei, estou gostando bastante muito bom, de tomar conhecimento, né? Você repartir conosco esse seu acervo de vivências, né? Nós não repetiu nenhum, senhora Afonso. Ah, não? É verdade, não repetiu nada. Estava preocupado com isso. Posso ler um pouquinho do chat aqui rapidinho para ele? Pode, Sandrinha.
Cadê o O Alberto colocou duas colocações para você, Afonso. Muito boa essa colocação do Tupiara. Gratidão, seu Afonso. Lembra dele, Afonso? Alberto. Alberto. Eu conheço tantos Albertos Conhece que eu tantos, não né? estou E identificando. Verônica colocou, maravilhosas essas lembranças, acho que cada uma dessas lembranças foi pensada para as nossas necessidades. Isso eu concordo. As minhas. Verdade, muito As bom. nossas. Vamos ver, então. Gente, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, para o Afonso, a gente tem alguns minutinhos, né? A gente sabe também que muitas pessoas têm horário, Isso aí. mas a gente vai fazer a nossa prece agradecendo a espiritualidade por esses momentos tão enriquecedores, tão fraternos, agradecendo esse espírito tão querido de todos nós, que é a dona Ivone do Amaral Pereira, que legou em obras assim, que foram escritas com sofrimento, com renúncia, mas que nos legou todo um legado de testemunhos que nos servem a todos de inspiração, de modelo, de guia. Obrigado, minha irmã. Obrigado a ti também, Afonso, por esses momentos que você repartiu conosco. Obrigada a todos os espíritos que nos tutelaram, a todos os irmãos presentes, encarnados e desencarnados. Que Jesus possa abençoar todos os lares, abençoar a todos os espíritos que se devotam ao bem, onde quer que seja, abençoar a todos aqueles que nos dispomos, de alguma maneira, a trabalhar para sermos pessoas melhores, mesmo que, como disse o Afonso, tenhamos a impressão de que não caminhamos nada, tenhamos a impressão de que somos os mesmos, mas que tenhamos a certeza, como disse o nosso irmão Dr. Bezerra, de que é assim mesmo, de que a natureza não dá saltos e que mudar é difícil. São séculos, milênios de hábitos consolidados que precisam também de milênios para serem corrigidos e restaurados. Então, que Jesus nos abençoe a todos nesse propósito de corrigenda e de melhoramento. Muita paz e muita gratidão a todos. Obrigada. Tira a graça. Tira. Não pode deixar ele para falar. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Afonso? Alguma colocação? Ninguém? As perguntas foram bem elucidativas, fica todo mundo, uns sem saber o que vão te perguntar mais, outros À vontade, à vontade. ficam assim, né? Que deve ser, fico imaginando, né? A gente fica assim morrendo de, como a gente não pode dizer inveja, mas diz assim, puxa, já pensou que dádiva ter convivido tão estreitamente com a Ivone do Amaral Pereira, e ao mesmo tempo, que responsabilidade, né, Afonso? Que responsabilidade. Eu vou responder assim como Cristo disse certa vez: não são os sadios que precisam de médico. Então, eu tive tudo isso porque era doente e continuo ainda, né, na enfermidade espiritual. Então, por isso é que fui socorrido por ela. A gente ficou sabendo naquela palestra que nós vimos ali com a Sandra, acho que Ventura, que o Afonso, graças assim, à intervenção dele, nós resgatamos 4 obras da Ivone que estavam prontas, mas precisavam ser revisadas. Aí, enquanto a gente estava aguardando, a gente ficou sabendo que ele mesmo, né, trabalhou pela revisão dessas obras e a FEB editou, e que as outras foram extraviadas, né?
né? Que havia... Dona Infelizmente. Ivone, ela mesmo diz que ela havia feito, né, 20 obras da sua lavra, psicografadas, intuídas, enfim, mas que algumas ficaram Ela mesmo falou. perdidas. Isso aí é a Ela mesmo declaração dela naquela entrevista. E aí o Afonso, a gente ficou sabendo, né, que o Afonso trabalhou nisso. E a gente sabe dos laços mais estreitos dele com a Ivone, né? Laços de família, né, mesmo? Até hoje me confundem. É. Até hoje me confundem. Aí eu fiquei sabendo, quando você falou do carinho com que você recebeu o ZP, né? Que eu não sei sim. pronunciar o nome dele, mas aí, na medida em que você foi filho, né, da Leila, quer dizer, da Ivone nessa século XIX, você também foi filho dele, Filho né? dele, né? Aí fico imaginando, embora não pudessem falar, que emoção, né? Porque você estava ali diante de um pai, Isso. né, que naquele momento ele não sabia nada praticamente de espiritismo, mas que atração o traz ao Brasil para falar com aquele espírito que sabia que era o espírito, a alma da sua alma, e que numa idade já mais avançada, bem mais avançada que a dele, e aí você, o filho, como intermediário. Depois eu fiquei refletindo nisso e falei, gente, quanta poesia, que coisa bonita do ponto de vista espiritual, né? Aquele filho que foi, de uma certa maneira, relegado, porque não havia maturidade materna naquele momento, foi resgatado, né? Isso Agora, mesmo. e aí você teve a oportunidade, você naquela época você já sabia que você tinha sido filho dele, né? Sim, a gente comentava, né? Eu e Dona Ivone comentávamos sobre isso, né? A minha vaidade queria que eu declarasse o seguinte: eu, sim, fui filho do Roberto, mas fui neto do Charles. Ainda vou mais ainda, olha só. Gente, olha só. Que era o pai da Leila, né? Eu e Dona Ivone brincávamos muito com isso. E um dia vamos ter a oportunidade de conversar mais sobre essa. O senhor está falando isso, e aí me veio a lembrança, até queria que, se o senhor pudesse falar a respeito dessa filha, né, que até ela narra nessas passagens dela, que acompanha ela depois do desencarne, que seria a filha que teria sido, na encarnação que ela relata, que teria morrido também em razão do suicídio dela. Então, aí até já comentei isso com a Pepita comentou comigo, na verdade. Nessa encarnação da Leila, ela teve uma filha apenas? Não. Ela teve uma filha e um filho, né? E é ele. Que seria ele. Entendi. Entendi. É por isso que, quando ele começou a falar, eu queria saber se era nessa da Leila. Não. Era filha dela e, no caso de ser verdade a revelação sobre mim, eu seria o irmão. Da Leila. E comigo, segundo Dona Ivone, teria acontecido o seguinte: aquele desastre familiar como que me fez desgarrar-me daquele ambiente protetor, né? E parece que aí eu entrei assim numa rota de descrença, né? de materialismo, isso aí, muita coisa. Né? Isso eu ouvi do próprio doutor Bezerra. O senhor seria o mais novo? Para aí que eu não tenho ideia. Não, isso aí ele não deixa claro. Talvez fosse, eu acho que talvez fosse o mais velho. Mas eu acredito que sim. Acho que ele era o mais velho, mas não faz diferença. E que caiu numa situação bastante ruim, dolorosa. Né? Dolorosa na vida. Perda do pai, perda da mãe, perda da irmã. E num tempo, né, em que a criança também não era assim muito protegida, né? E ouvida, né? Ouvida, né? A criança, nesses tempos, já tinha outra visão sobre as crianças. Né? A gente lê isso no Victor Hugo, né? Como sofriam as crianças. Verdade. Desprezadas, né?
O Então, fui Afonso, cair lá de novo, né, com minha mãe. Fui lá para Piedade de novo com a minha mãe. Encontrei lá. Encontrei-a. foi verdade. Mas que coisa boa, né? Muito Agora, boa. o Charles, na realidade, é aquele irmão, aquele que a ama Esse irmão tanto, lá né? nas Voragens do Pecado. Né? Isso, né? É o Carlos Felipe, né? É, Era o irmão elevado espiritualmente. que Né? você depois passou a seu pai. Isso. Gente, olha, Tem muita coisa, né? Tem muita mas coisa é aí tão bonita. bonito. É É tão bonito, Afonso, é tão bonito assim, a gente pensar nisso tudo, né? De como o destino traça, né, os nossos caminhos, como nos reconecta, né, e Pois como é. nos resgata. Eu tenho assim uma impressão forte do quanto eu estava necessitado e do tamanho do interesse desses espíritos de me levantarem. Então, Bezerra de Menezes, lá produzido de 64, por aí, chegou a acordar Dona Ivone para ditar uma página para entrega ao Afonso amanhã. E é uma página bastante expressiva, né, que eu tenho comigo aqui, já como que anunciando, né, as oportunidades que a misericórdia do amor do Cristo estava me proporcionando, de, enfim, desviar, né, entrar numa rota mais segura, né? Muita coisa. Olha, foi graças ao doutor Bezerra. Em 63, por aí, eu fiz um vestibular na antiga Universidade do Brasil, né? Já não existe mais, e foi para filosofia. Eu queria estudar filosofia, né? Eu entrei e estava estudando, mas veio a Revolução, os ambientes dentro das universidades estavam horrorosos, né? Por causa da agitação política, né? E, ao mesmo tempo, o doutor Bezerra diz assim para mim: esqueça um pouco as ambições do mundo e cuide do evangelho, que é a sua grande necessidade. Aquilo ali foi assim uma ordem de um comandante. Agora mesmo, saí, tranquei matrícula e só me dediquei mesmo àquilo que interessasse aí às necessidades espirituais, né? E assim mesmo tropeçando, né? Dando tropeção mesmo, né? Ainda não completamente seguro, equilibrado, né? E assim vamos nós. Né? Essa é a vida, né? Essa é a vida. Afonso, a gente não quer tomar muito seu tempo. Não, fique à vontade. Eu também estou aqui. Obrigada por tudo. Eu também estou aqui no quarto das minhas netas, que elas estão esperando que eu saia para elas dormirem. Tá certo. O pessoal meu também está aqui para a gente tomar um cafezinho aí. Então, gente, Afonso, eu amei. Acho que todos amamos. O Recanto de Maria agradece. O pessoal que não pôde comparecer vai assistir depois, tá? Então, muito, muito obrigada de coração. Sandrinha, obrigada pela ajuda. A todos vocês, pessoal que eu não conheço carinho. Também. Agradeço muito o carinho de todos, né? Esse envolvimento, que contribui para a gente se deixar sempre sintonizar um pouco, né, com as camadas mais elevadas, né, do espaço, que é o que a gente precisa. Deus nos guarde. Então. Né? Tchau, gente. Quem sabe a gente marca um outro encontro mais para frente, né, Afonso? Sim, vamos ver isso, vamos ver. Tem mais Deixa material. com Deus, Afonso. Tem mais material. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite, gente. Tchau a todos, né?